Efésios 4, 29, coloca por favor, projeta. Efésios 4, 29. Olha o que a palavra de Deus diz sobre transmitir graça. Efésios 4, verso 29. Olha o que a palavra de Deus diz. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Você sabe o que é palavra torpe, irmãos? Quem sabe o que é palavra torpe? Palavras torpes significa palavras sujas, palavras malditas, palavras que não edificam. Então, exemplo, um palavrão obsceno também é uma palavra torpe. Mas o que está querendo dizer aqui, palavra torpe, é que quando aquela palavra que não edifica o irmão. Aí o versículo fala o seguinte: mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Então, quero fazer uma pergunta para você. Como que você vai transmitir graça? Enchendo dela. Se você encher da graça, que é a pessoa do Senhor Jesus, você orando, buscando, você não vai ter dificuldade de transmitir graça, de anunciar, de falar com uma palavra, transmitir graça aos que ouvem. A questão que a palavra fala, que a boca fala, que o coração está cheio. Então a sua boca vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Então se você acordar de manhã, já fazer essa confissão, já declarar essa palavra, já fazer o desafio, você vai ficar aquilo na cabeça. Você vai começar a passar seu dia sendo abençoado. Então nós precisamos entender e compreender que a nossa caminhada cristã depende do nosso falar. Então você hoje está ouvindo, mas amanhã você tem que, o que você ouviu você vai declarar, falar. A palavra fala assim: eu criei, por isso, né? Eu ouvi por isso, eu criei, por isso eu vou falar. Se você creu, você fala. Abra sua boca. Então existe algo de maravilhoso a respeito da graça. Nós podemos desfrutar dela também e podemos transmitir aos outros. Vou dar um exemplo de Estevão. Lá em Atos 7, verso 60. Atos capítulo 6, versículo 5. Atos capítulo 6, verso 5. Diz assim: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de quê, irmãos? De fé e do Espírito Santo. Agora vai lá para o verso 8, só até aqui, para você entender que Estevão era um homem escolhido, que ele foi apedrejado, passou por toda a situação, mas ele não negociou a fé dele. Olha como ele era reconhecido no verso 8. Estevão, um homem cheio de quê, irmãos? Da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo, porque ele transmitia graça por onde ele passava. Irmão, você já chegou num lugar que você tem prazer de conversar com uma pessoa? Você fala assim: olha, eu sento com você e eu sinto uma presença de Deus. Eu sinto você para cima, sabe, irmãos? E eu vejo que Deus ele tem me capacitado cada dia mais. Eu penso: Senhor, eu quero mais graça. Porque às vezes chega num ambiente, que o ambiente está triste, quando você começa a falar do amor de Deus, essa graça e o poder de Deus andam juntos. Então Deus tem feito maravilhas. Lá em João, capítulo 1, verso 14 também, fala que Jesus, ele é o verbo que se fez carne. João 1,14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai. Cheio de quê, irmãos? De graça e de verdade. Então se você encher de Jesus, de Cristo, da palavra, você começar a declarar, irmãos, você vai, onde você passar, as pessoas vão sentir a presença e o poder de Deus. Porque você nunca vai deixar aquela pessoa desmotivada. Irmãos, quantas oportunidades que você teve de falar da cura para uma pessoa que está doente? Ah, eu estou com vergonha. O diabo sempre usa essa estratégia. Estou com vergonha de falar. Mas nós precisamos abrir a nossa boca, porque o Jesus, ele sempre aplicava graça. Ele chegou na mulher samaritana, que era uma mulher excluída, judeu não podia falar com esse povo. De repente aquela mulher estava lá, Jesus chegou e começou a falar: olha, eu tenho uma água que você nunca mais precisar de tomar, essa água viva. E começou a falar. Jesus, ele sempre aplicava a graça naquelas pessoas que eram rejeitadas, pessoas que estavam lá doentes, possessa, pessoas que tinham fluxo de sangue, tantas outras. Tudo isso ele aplicava a graça. Por quê? Porque ele era a graça. Então quanto mais nós entendermos, irmãos, que buscando a graça de Deus, nós vamos transmitir. Então como podemos ser cheios da graça? Vamos ler aqui João 1,17. João 1,17. Olha o que diz: pois a lei é dada por intermédio de Moisés, que nós não fazemos parte.
Essa sim, a graça e a verdade vieram por intermédio de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Então a graça vem por meio dele. Somos cheios da graça quando nos enchemos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então como podemos transmitir essa graça, irmãos? Falando, declarando. Irmãos, quantas situações que você, essa semana mesmo, eu estava estacionado, eu e o João Gabriel desceu lá para fazer um negócio, de repente escuto só um barulho, um barulhão assim, uma mulher veio e bateu, deu uma ré assim forte, assim, que eu até assustei. Eu estava lá esperando ele no celular, quando eu vi aquele barulhão. Essa mulher desceu quase chorando, desesperado. O João Gabriel veio de lá, o que aconteceu? Aí quando essa mulher chega, eu falei, calma, tá tudo bem, você não machucou, tá tudo certo. Vamos ver que isso aqui é coisa, né, que é fácil de resolver. Quando olhou, não tinha estragado nada. Aí ela, olha, anota meu telefone e obrigado pela atenção, que você não foi, né, não perdeu a cabeça. O que aconteceu nesse momento? Eu apliquei a graça na vida da pessoa. Por quê? Porque você pensa, muitas pessoas pensam assim, ó, agora eu tenho que descer nervoso desse carro, eu tenho que falar umas verdades para essa pessoa, porque vai que essa pessoa não queira me pagar e eu não vou levar desaforo, então vou chegar nervoso. Isso você não está aplicando a graça. Você está aplicando a justiça própria. E a justiça própria vem dos mandamentos. É você falar assim, eu estou aqui certinho na minha, estacionado corretamente. Essa pessoa do nada vem fazer isso e outra coisa. Eu vou ter um lucro em cima, eu vou entrar na justiça e vou ganhar dinheiro em cima dessa pessoa. Irmãos, nós não precisamos disso. A graça nos alcança todos os dias e nós somos abençoados. Então nós precisamos entender e compreender. Teve um certo irmão também, que ele estava dessa forma, só que ele pensou assim duas vezes. Ele estava parado no sinal, no sinaleiro, e de repente uma pessoa chega e bate na traseira dele, estraga muito. E ele pegou assim e falou assim, eu vou xingar essa pessoa tudo. Vou falar umas verdades para essa pessoa. E esse homem falou assim, aí orou, falou, Deus, mas... Aí Deus falou com ele, qual é essa verdade que você vai falar? É a verdade da justiça própria ou a verdade de Cristo? Porque o Senhor, Ele é a verdade, como nós lemos. E ele orou, aí de repente ele desceu e chegou da mesma forma. Tá tudo bem, você não machucou, tá tudo certo, não preocupe que isso aqui vai ser resolvido. Nós vamos procurar uma oficina, sabe, irmãos? Então a verdade é essa, é nós declararmos. Você não vai brigar ou dizer nenhum palavrão. Você quer saber que estou bem? Isso é graça. Então nós temos que fazer o contrário do que o mundo lá fora faz. Nós temos que fazer o que a palavra de Deus diz. É você anunciar o evangelho. Ah, pastor, então você é muito, como pode dizer, você é uma pessoa muito fragilizado. Eu não vou ser uma pessoa, eu tenho que chegar e impor. Igual tem muitas pessoas que falam, né, de forma assim, ah, eu tenho que chegar duro nessa pessoa. Eu tenho que bater nessa pessoa, sim, palavras, que isso vai resolver. Não, não resolve, irmãos. Existem formas da graça que você fala e existe forma que você vai agir na justiça própria. Vocês estão entendendo, irmãos? Vou dar um exemplo para vocês. O João Gabriel uma vez, contando a história do João Gabriel aqui, 7, 8 anos de idade. Ele brigou na escola, aí de repente chegou lá em casa, e aí automaticamente o pessoal da escola me chamou. Cheguei lá, falou, olha, o João Gabriel brigou aqui, bateu no menino, e ele vai ficar afastado por 3 dias da escola. Desse jeito. O João Gabriel não está aqui mesmo, pode falar dele, né? Ah, está lá em cima, está ouvindo. Então tá bom, meu filho, vai ouvindo. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele pensou assim, meu pai e minha mãe não vão me perdoar. Meu pai e minha mãe não vão me perdoar pelo que eu fiz. Foi algo muito grave, bati, agora eu estou 3 dias afastado, minha mãe e meu pai vão ficar decepcionados comigo. Chegou em casa, triste, calado, foi para o quarto dele, e nós ficamos lá na cozinha, aguardando para a gente conversar. Aí de repente ele sai com a mochilinha, e falou, estou indo embora dessa casa. Desse jeito. Falei, você vai para onde, meu filho? Vou para casa da minha tia. Falei, mas quem disse que sua tia quer o celular? E aí eu comecei a conversar com ele, nós conversamos, eu e a Fernanda, e falei para ele assim, meu filho, aí como que aplica a graça? É você conscientizar ele, falar assim, olha, não é você, isso não é personalidade sua, você é um homem de Deus. Você é uma pessoa que Deus tem propósito, e Deus vai cada dia mais te abençoar. Mas se você fez isso, eu quero que você só reflita. Agora, o que seria na justiça própria? Sabendo? Sabia que seria dar em nada. Você só faz bagunça. Você nunca vai ser um profissional. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Seu pai era assim, seu avô era assim, você está fazendo a mesma coisa. Vocês estão entendendo a diferença, irmãos, de corrigir? Quando você aplica a graça e quando você aplica a justiça própria. No meu tempo, vou falar que minha mãe está aqui agora, era uma surra daquela, irmão, você não tem ideia. Você não tem noção. Minha mãe, eu falava para você, eu estou aqui hoje na frente dela, eu vou falar. Prepara, mãe.
Tem dia que a Ana Laura fala assim, vó, meu pai falou demais da senhora no culto. Mas minha mãe, irmãos, ela batia em mim quase todo dia. Para não falar, tem dia que eu falava assim, mãe, hoje eu não apanhei, estou muito feliz. Porque minha mãe é o seguinte, ela batia no atacado também. Se você fazia uma dívida hoje, um erro com ela, aí minha irmã fazia depois de uma semana, ela tinha uma consciência, uma lembrança das coisas erradas do passado da gente, que ela falava assim, agora vem 6-3, que vai apanhar, porque você foi aquele dia, e apanhava no atacado. E a prestação, né? A prestação, não é atacado mesmo, não, junto de uma vez só, é atacado, é isso mesmo, estou certo. Então, mas isso foi bom? Foi. Mas às vezes, e minha mãe sempre falava assim, ó, meu filho, eu estou te batendo por amor, não é pela raiva. Eu sempre duvidei disso, viu, mãe? Falando isso para a senhora. Mas, para mim, foi assim, muito bom. Tinha uma boa conversa, minha mãe nunca batia na frente dos outros, para não passar vergonha na gente. Então isso foi muito bom. Mas quando você chega na pessoa e fala, olha, você vai apanhar, mas eu te amo, eu não te abandono, você está comigo, isso chama correção. Então nós, na graça, nós temos as nossas correções, sabe, irmãos? Só que às vezes não é do seu jeito. Eu mesmo fui corrigido na minha caminhada espiritual de uma forma muito dura, ríspida, de falar assim, chegar a um ponto de falar assim, eu não faz sentido viver, porque eu faço as coisas erradas e ainda continuo fazendo, mas quando você fala, que você declara o que a palavra diz a seu respeito, você está aplicando a graça da pessoa. Olha, você não é esse homem que é um devedor, que não é pagador, você é um homem abençoado, Deus vai mudar a sua história, sabe, irmãos? Então tem muitas pessoas que transmitem isso. Então o problema, irmãos, é de dizer palavras duras. A maneira certa de exortar. Lá em Romanos 15, 14, vamos ler, Romanos, capítulo 15, verso 14. Romanos 15, 14 diz assim, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos e são capazes de quê? Aconselhar uns aos outros. Aqui fala que, quando o apóstolo Paulo fala assim, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês, isso significa o quê? O apóstolo Paulo era cheio da graça, ele chegava naquelas igrejas, estava uma bagunça, de perna para cima, ele falava para eles, olha, vocês estão cheios da bondade, plenamente instruídos, e vocês são capazes de aconselhar uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele não fazia pela situação, sabe, irmãos? Às vezes, você cometeu algo que você quer chegar e julgar aquela pessoa, pelo erro que fez, por aquele momento, mas você tem que falar assim, olha, você é plenamente instruído, você é cheio do Espírito Santo, você é um homem de Deus, você é um filho de Deus. Nós temos que crer dessa forma, irmãos. Quem conhece aqui aquele cantor Regis Danese? Estava ouvindo o testemunho dele. Ele passou 20 anos, irmãos, na caminhada cristã, com dúvida da sua salvação. Não acreditava na salvação. Quando foi um dia, ele teve um acidente aqui em Séries, estava fazendo um show, e ele bateu de frente com uma carreta. E aí, naquele momento ali, ele pensou que ele ia morrer, pelo o fato de todo o carro destruído. E aí ele começou a falar, Deus, me perdoa dos meus pecados, eu sei que eu não tenho certeza da minha salvação. E aí de repente, irmãos, ele foi curado, um milagre aconteceu, mas ele criou uma crise dentro dele. Ele falou assim, gente, se eu não acredito na salvação, então eu não vou acreditar nas bênçãos de Deus. A salvação é um presente, irmãos, que Deus me deu, que Deus te deu. Nós não podemos duvidar disso. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando um crente fala para mim que tem dúvida da sua salvação, eu vejo que ele é um crente fragilizado. Eles não vão crer nem nas promessas, nem nas bênçãos, os milagres que vão acontecer. É igual eu dei um exemplo do João Gabriel. Depois que nós temos essa boa conversa, ele sabe. Fala assim, às vezes eu erro, mas meu pai, ele vai ficar, às vezes, a gente entristece o Espírito Santo, irmãos. A salvação nós não perdemos, mas nós podemos entristecer o Espírito Santo com atitudes e comportamentos. Mas só que o Senhor nunca vai te abandonar. Ele nunca vai deixar o amor dele diminuir por causa dos seus erros. Ele só sempre vai olhar para você e falar assim, tem uma nova chance. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, o que você fez ontem eu não lembro mais. Existe uma nova chance, uma nova oportunidade para você. Por isso que a bondade de Deus nos segue todos os dias. O que é bondade, irmãos? É graça. É bondade de Deus. Só que nós vivemos muito do passado. As coisas que passaram ficou para trás, irmãos. É o que a palavra de Deus diz. Você não tem que viver mais de passado. Às vezes, se você lembra, você tem que ficar constrangido e falar assim, graças a Deus, eu estou em outro nível, eu estou no nível das asas do Espírito Santo, né? Deus te deu tanta proteção e livramento, irmãos.
de coisas que fizemos, que você fez. Então, quando cremos nessa verdade, passamos a olhar nossos irmãos com os olhos diferentes. E essa é a verdade que precisamos dizer a eles. Nós temos que falar, irmãos, com base no Evangelho e não no merecimento. Porque quando é no merecimento, irmãos, nós vamos sempre julgar o irmão. Sempre. Nós temos que ter essa tendência de olhar, fazer aquele raio-x, julgar, dar sentença, fazer tudo. Nós não podemos ser, nós não fazemos parte. E como que nós, quando nós proferimos, falamos palavras que edificam? Romanos 6,14 diz que, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais na justiça própria, debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Então, o pecado começa com a justiça própria. Adão e Eva começou assim, justiça própria. Pode comer que não vai dar em nada. Você achou assim, eu sou também nível de Deus. Mas olha o que aconteceu, nós pegamos essa consequência. Por isso que o pecado começa na justiça própria. Então, Romanos 14:17, vai para frente um pouquinho, Romanos 14:17, diz que o reino, Romanos 14:17, fala assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que, irmãos? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer ter alegria, irmãos? Passa a buscar o Espírito Santo. Esses 21 dias vai ser um momento para você, assim, tirar uns minutos, orar, pegar essa palavra de manhã que você vai receber logo cedo e começar a declarar ela durante o dia. Você vai ter uma experiência que eu garanto para você, você não vai arrepender. Deus vai fazer grandes coisas. Mas existe algo que entristece o Espírito Santo, irmãos. Efésios 4:30. Olha o que a palavra de Deus diz. Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram o que, irmãos? Selado para o dia da redenção. Sabe o que é selado aqui, irmãos? Quem conhece aquele, na roça, né? Tem muito. Quando você marca um boi com aquele negócio, como é que chama, Alisson? O Alisson já foi da roça também, né, Alisson? Como é que chama aquele negócio que marca ali e coloca as primeiras letras do proprietário? É um ferrão. Não, ferrão não. Mãe, como é que chama o nome? Esqueci como é que chama. Eu sei que é uma marca que sela o boi, e esse boi pode às vezes perder em outros pastos, outras fazendas, só que a pessoa que chegar e vai ver essa marca, que é o selo, vai ver de quem ele é dono. Então você foi selado. Quando a pessoa olhar em você, você tem um dono, você tem o Senhor Jesus, nosso Pai poderoso que nos livra todos os dias. Esse é o selo que fala, nós fomos selados para o dia da redenção. Então, nós somos filhos escolhidos, abençoados, prósperos, cheios de saúde. Nós não temos agora lançar palavras torpes, irmãos. Quando a doença bater na porta, você, opa, aqui não tem espaço. Aqui tem saúde. Aqui tem vigor. É o que a palavra de Deus diz. Então nós não podemos entristecer o quem, irmãos? O Espírito Santo. Ferrete chama, isso mesmo. Então nós temos que entender que nós fomos selados e nós somos o que, irmãos? Propagador dessa graça, dessa alegria, sabe? Essa presença do Espírito Santo. Lá em Marcos capítulo 3, verso 1, eu quero ler com os irmãos, até o 5, Jesus fazendo um milagre, irmãos, e os fariseus religiosos encontram. Marcos 3, verso 1 diz assim, Jesus entrou novamente na sinagoga, e ali havia um homem com uma das mãos atrofiadas. Verso 2, eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado. Tinha cheio de regras, normas. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. 4. O versículo 4 diz, depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio, julgando Jesus o tempo todo. Olhando com raiva, aí Jesus aqui, irmãos, olhando com raiva, raiva significa entristecido, né? Olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, olha o que a palavra de Deus diz, por causa de quê, irmãos? Do coração endurecido deles. Disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e a mão foi restaurada. Olha o milagre, sabe, irmãos? O que entristece o Espírito Santo é a justiça própria. É você achar que você recebe por merecimento, achar que você tem um bom salário, que você tem uma casa, você tem uma família, que você é casado porque você é bonito. Não.
é porque a graça te alcançou. Amém, irmãos? Quem está comigo, diga amém. Então não transforme o cristianismo, irmãos, numa escravidão religiosa. Não transforme. Todos aqueles que receberam os milagres, irmãos, do Senhor eram pecadores. De modo contrário, os únicos que não receberam coisa alguma do Senhor foram o quê, irmãos? Não receberam os líderes religiosos. A religião, irmãos, afasta. A religião é você querer fazer para Deus. Agora o cristianismo não, Ele fez por você. Ele faz todo dia. É você crer que o Senhor tem sempre uma nova oportunidade. Então nós temos que viver palavras de afirmação. Você sabia que Deus, Ele fazia palavra de afirmação a Jesus? Quando Ele começou o ministério lá em Mateus, nos primeiros capítulos, Ele já falava assim, ó, esse é meu filho amado. Olha que lindo isso, irmãos. Isso que Ele não tinha feito nada de, foi lá no Rio Jordão, o Senhor ainda não havia feito nenhum milagre, não havia pregado nenhum sermão, e nem havia havido, nem tinha feito nenhum discípulo. Vamos ler aqui Mateus 3,17. O próprio Deus falou para Jesus. Olha o que diz. Mateus 3,17. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado. Volta lá. Volta no versículo. Este é o meu filho amado a quem me agrado. A tradução fala-me com prazo. O próprio Deus olhou para Cristo e falou. Você sabia que o amor de Cristo, irmãos, é o mesmo amor que Ele tem por você? Às vezes você fala, mas como assim? Jesus foi perfeito. Ele foi perfeito para que nós possamos ser introduzidos nele. Quando Deus Ele olha você, Ele vê se você está em Cristo, se você está ligado nessa videira verdadeira. Se você estiver na videira, crendo, falando todos os dias, mas tem dia que eu tenho dúvida. Quando você tiver dúvida, abre a sua boca e fala assim, eu sou filho, eu sou escolhido. Errei, mas o Senhor não se lembra mais. E agora eu vou lutar agora para me avançar. Por isso que uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Se Deus falou isso para Jesus, Ele fala para você também. Isso é palavra de graça. Mateus 17 também, verso 5. Nós estamos encerrando. Mateus 17, 5. Aqui fala também que enquanto Ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz e disse, este é o meu filho amado, a quem tenho prazer, ouça. Então vários capítulos aqui, Deus reafirmando isso na vida de Cristo. Isso fala para você também. Então você precisa exercitar transmitindo graça. E como você vai fazer isso? Começando dentro da sua casa. Eu acho que o maior desafio vai ser na nossa casa. Principalmente a minha esposa. Porque ela já pensou assim, meu Deus, como vai ser esse jejum aqui em casa? Porque a minha esposa tem dia que ela fala assim, eu tenho que aplicar a graça mesmo. Mas eu sei que nós vamos conseguir juntos, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Então, precisamos nos exercitar para liberar palavras que transmitem graça. Somente transmitimos graça, irmãos, podemos edificar a casa de Deus e experimentar a glória do reino. Transmitindo graça, falando, declarando, profetizando. Que cada palavra que sai da sua boca seja um instrumento de graça, transmitindo aos outros a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. Pois é através das nossas palavras que as pessoas conhecerão o caráter do Deus que servimos. É através das suas palavras que vai conhecer quem é seu Deus. Por que a palavra fala? A boca fala que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Passa a conversar com ela. Com pouco tempo você vai perceber se ela é cheia de Deus, se ela é cheia de ressentimento, se ela é cheia de mágoa, se ela é cheia de inveja. Sabe, irmãos? Então você, nesses 21 dias, eu quero convidar você a experimentar algo sobrenatural, vigiando as suas palavras. Seu comportamento vai ser, Senhor, eu quero dar uma direção para essa pessoa. Você vai orar antes, você vai buscar a presença de Deus antes, e você vai transmitir graça, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos ceiar juntos. Pode trazer o elemento aí, por favor, da ceia para mim orar. Projeta para mim 1 Pedro, capítulo 2, verso 24.
1 Pedro, capítulo 2, verso 24. E depois Isaías 53, verso 5. Primeira Pedro 2, verso 24. Aleluia. Quero que você feche seus olhos. Hoje é dia de você sentar na mesa com o rei. E você jamais vai negociar o momento de ceiar. Se você é batizado, se você tem convicção que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, você pode ter certeza que você está apto. Quando a palavra fala examine a si mesmo, esse examinar é você examinar a obra da cruz. Não é examinar a sua vida, vasculhar a sua vida. Como eu fui enganado por muitos anos também, irmãos. Já deixei de tomar ceia várias vezes, achando que eu não estava com a vida correta. Porque eu pergunto, quem está com a vida correta aqui? Só Jesus. Então o diabo ele sempre tem acusado, não toma ceia, porque ele sabe que a ceia tem um efeito espiritual grande na sua vida. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Olha que 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados. Ele levou os nossos. Aqui está falando não é só aqueles que você lembrou. Os nossos pecados são aquele que do passado, do presente, aquele que você ainda pode cometer. Que ele fala, ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado. Você morreu, você não tem mais a natureza pecaminosa. O pecado é um acidente, o pecado é algo que acontece na sua vida, mas você não planeja ele. Por isso que a fim de que morremos para os pecados e vivemos para a justiça. A qual justiça? Não é a sua. Só para te lembrar, é a justiça de Cristo. Então por isso que você é justificado, não pelo seu comportamento, mas pelo comportamento de Cristo. Por suas feridas vocês foram o quê? Por ferida de Cristo, vocês foram curados. Foi moído, traspassado lá na cruz do Calvário, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E também aqui, Isaías 53, verso 5, projeta para mim. Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5. A palavra de Deus também diz que ele foi traspassado. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vai para o verso 11, pula para o 11 por favor. Verso 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ou seja, ele levou os seus pecados, as suas iniquidades. Então não é tempo de você duvidar, é tempo de você crer, é de você falar, eu sou filho, eu sou escolhido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento diante do Senhor esses elementos. Consagramos a Ti, declaramos, Pai, que o Senhor Jesus morreu, foi moído naquela cruz, sofrimento, e nós estamos aqui consagrando esses elementos, representando o corpo de Cristo. Que nós possamos, Pai, ter vida, vida e abundância. Que nós possamos, ó Pai, ter saúde, cada dia mais transbordar. Sabemos, Pai, nós cremos, Pai, que nós não vamos morrer por uma doença, nós vamos morrer quando o Senhor voltar e arrebatar a sua igreja. E nós estamos ansiando a sua volta, Pai. Obrigado, Senhor. Apresentamos também esse cálice diante do Senhor. Entregamos diante de Ti, Pai, esse momento que nós lembramos que todos os nossos pecados foram